Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Oi, gente! Olha quem tá aqui. A animação começou antes de vocês aparecerem. Essa é a Laurinha, a Laura Duarte. E a gente hoje vai saber um pouquinho da vida da Laura, tá vendo? Ela tá aqui não só para aparecer pin-up pra vocês, mas para contar várias coisas do que foi essa experiência aqui no Fantasma. Mas antes da gente saber isso, a gente vai falar um pouquinho da história da Laurinha cantando. Então, Laura, vamos lá. Você quer começar a minha história? Eu quero que você conte pra gente o que te despertou com o canto, né? Pelo canto, pela música. Como que foi? Como que começou? Eu não sei, eu comecei desde muito pequena, porque eu vim de uma família muito musical. Então, eu cresci com a minha mãe dando aula de piano em casa. Então, sempre tinha os alunos tocando, ela me ensinava, eu aprendi um pouquinho com ela. Só que, como eu era uma criança muito rebelde, eu não deixava ela me dar aula de piano. Eu acabei não aprendendo a tocar piano. Porque... Por falar nisso, cadê a Milly que não tá aí? A minha mãe, ela não é muito de Instagram, não. Acho que ela nem sei se ela tem. Mas aí, ainda quando eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, não lembro que ano foi. Fundaram o Projeto Guri no estado de São Paulo. E aí minha mãe escreveu, porque eu sou de Indaiatuba, né, do interior de São Paulo. E aí lá foi um dos primeiros polos que abriram aqui em São Paulo e alguns no interior. E aí ela inscreveu eu e minhas duas irmãs. Só que não tinha canto na época, então eu fazia aula de flauta. Eu detestava. Até hoje eu não gosto muito de flauta. Oh, meu Deus! Mas aí eu fazia aula de flauta e eu cantava no coral. E aí eu adorava ir no coral. Então eu continuei fazendo flauta pra poder continuar participando do coral infantil. Que era com a maestrina Sônia de Moraes, lá em Indaiatuba. E aí eu comecei a cantar no coro infantil, fui pro infanto juvenil e continuei cantando. Aí mesmo depois que eu saí do Projeto Guri, eu fui pro conservatório em Campinas. E aí lá eu comecei a cantar num coro adulto. Como e comecei chamava? a fazer aula de canto. Na época era o coral do Carlos Gomes. O Mas coral eles têm um do nome, Conservatório né? Carlos Gomes. Depois virou o Colégio Vocário. Ah, é que verdade, tem verdade. até hoje em Campinas. E aí, isso foi em 2006. Porque aí eu comecei a cantar no coral. E aí falaram, por que você não faz aula de canto? Mas quando eu tava lá foi 2006 ou 2005? Não lembro. Eu comecei a fazer aula com você em 2006. Então, gente, deixa eu te explicar. Deixa eu explicar pra vocês. A Laurinha. Oi. A Laurinha foi minha aluninha. Quando você tinha o quê? 14 anos, 15 anos? Não sei. Eu tinha 16. 16 aninhos. E eu lembro que foi assim, eu entrei na aula, era em 2006, aí eu comecei a fazer aula de canto lá, porque eu queria cantar uma banda de rock. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a fazer aula com você, que foi E eu minha fui primeira embora logo, né? professora. Oi, namorado! E ele não, ele tá... Mantenha-se no curso. Mantenha-se no curso. Desculpa, eu sou muito... Aí... ele tá falando comigo. Eu tô vendo. Ô, Gabriel, Oi, você Cat. tá gongando o chá da diva, Gabriel. As pessoas vão te conhecer. Como... Não, então, peraí. Aí eu comecei a fazer aula de canto com a Beth em 2006. Porque aí eu lembro que você foi pros Estados Unidos. Logo e aí foi no depois, né? ano que eu fiz vestibular. Porque eu entrei na faculdade em 2007. Exatamente. E você lembra daquela peça que você fez e você fazia um dos faldos? Eu fazia... e o nome era Filemon. Filemon! Exatamente! Porque a professora era completamente louca. Ela não tinha Ela pra era travestia louca, ela era as meninas de menino. Ela botava... Lembra que eu coloquei um menino pra fazer um papel de fauno mesmo, de burrinho, né? Com o pezinho. Jesus. Aí foi isso.
Muito legal. Daquela época eu já cantava lindo, né? Eu nunca vou esquecer que eu te dei uma música que tinha o seu nome na música, você lembra? O Abendefindung. Exatamente, do Mozart. Que foi que eu cantei no vestibular. essa Então, música. e eu lembro que eu escolhi a música, na época eu falei assim, eu vou ter uma coisa que tem o nome dela pra ver se ela começa a ficar empolgada com a coisa de diva, né? E eu lembro que você me surpreendeu Não muito. deu certo. É, porque uma semana depois você já cantava a música inteira e um fraseado que na hora, eu nunca vou esquecer, tem um trecho da música que fala não sei o que lá, diadema. E eu lembro de você cantando como se não estivesse fazendo nada. Você foi, fez as coloraturas cantando. Eu falei, gente, essa menina, ela vai cantar, não tem outra coisa. Ela vai cantar, é isso. Foi aí que eu descobri. Mas eu morria de vergonha. E aí depois você entrou na Unicamp e... Qual foi a primeira ópera que você cantou? Caceta. Eu demorei muito pra cantar ópera, porque eu era muito tímida, eu cantava com a vozinha muito, né? De soprano ligeiro, uma voz jovem, é o normal. Isso, né? Mas primeira ópera ou primeira área? Ópera. Eu fui cantar ópera só, tipo, em 2000. Oi, Marcela! Marcela é minha aluna. Oi! E aí, durante a faculdade, eu cantei algumas áreas só. Mas eu tinha muita dificuldade de me soltar. Se eu fui cantar ópera mesmo, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer ópera estúdio aqui em São Paulo. Aí eu fiz ópera estúdio na EMESP com o Mauro. E lá na EMESP, eu cantei, a primeira ópera foi O Morcego. Ah, exatamente, Filha de Mouse, né? Foi. Que aí eu fazia a... Valenciane. Não, eu fazia a Adele. A Valenciane da Viúva Alegre. Ai, tô louca. Adele. Que foi com a Rose. É que a é Rose tá ali. equivalente, né? Valenciane é a Adele do Que é a menina louca. Mas a Adele é a sua cara, né? E vem cá, e depois que você foi pro Ópera Estúdio no Municipal, como que foi? Você Isso, aí cantou... depois eu formei na EMESP, depois aí eu fui pro Ópera Estúdio do Teatro Municipal. Exato, eu lembro que você cantou Baquiana com a orquestra lá, né? Com o quarteto de cordas. Isso, porque aí quando eu tava saindo do curso, eu tava indo pro meu último ano, aí eu consegui fazer uma audição com o Minchuk, que por ser do Ópera Estúdio, ele fez uma audição com os alunos do Ópera Estúdio, ele queria ouvir os alunos e tal. E aí me ligaram, tipo, um dia antes e falaram assim, ai, além da área que você vai cantar, você não tem a Baquiana, você não podia cantar pra ele? Porque ele tá procurando legal, também uma hein? soprano pra fazer, e aí talvez você pudesse cantar também. Aí na hora que eu falei, sim, né? E eu fazia... Na verdade foi tipo uma semana antes, tem 2 movimentos, eu fazia o primeiro movimento. Nunca tinha feito martelo? O martelo não! Que é a coisa Você mais acha? difícil. Muito louca. Na hora eu liguei pro Dani, pianista, o Daniel Gonçalves, e falei, menina, eu preciso aprender isso aqui Não, pra semana que vem. até hoje eu tenho pesadelos com aquela parte canta, camba, xirra, canta, Até xixi. hoje eu não sei contar Meu aquilo. Deus do céu. É difícil. Aquilo é difícil. Aí eu fiz a audição e aí eu passei. Ah, e aí eu e cantou cantei. lindamente, chiquérrima, com vestido super vintage. que Foi eu vi. maravilhoso, foi. Fizeram, eles estavam explorando umas coisas de estética e como tinha essa coisa da semana de 22, muito ligada Que foi ao... a Semana de Arte Moderna. Que era muito ligada ao Vila Lobos. Eles quiseram fazer uma coisa com uma estética mais anos 20, Art Deco. E aí me colocaram com uma roupa que era uma saia mais longa, uma camisa e uma gravata, pra remeter a esse período de transformação da mulher também, principalmente da moda, né? E uma coisa importante a gente falar, assim, vou fazer um parêntese da gente. A Semana de Arte Moderna, ela foi muito, assim, muito importante para que o Brasil entendesse a identidade cultural dele, né? Tanto que um dos maiores símbolos é o Abaporu, né? Eu não sei se vocês lembram, aquele bicho grandão, né? Com o pezão. E ele representa, da Tarsila do Amaral, que ele representa o que é o gigante brasileiro. Que ele engole tudo que veio da Europa e ele vomita a cultura brasileira. Que foi o que aconteceu nessa época, né? Tem o Vila Lobos, tem o Mário de Andrade. Exatamente. Eles começaram a buscar qual é a identidade do Brasil na música, né? Porque até então, a música erudita, né, que se fazia no Brasil, ela era muito europeia, uma cópia
né, do que Sim. vinha da Europa, né? Os compositores, eles iam pra Europa pra fazer aqui o que estava sendo feito lá. E aí, a partir desse período que começaram a buscar colocar junto com esses Com essa procedimentos, né, coisas brasileiras. da Europa, elementos da brasileira. Isso, antropofagia, Samuca, muito bem, mas não é à toa que é um neurocirurgião, tá vendo? Beijão! Muito bem. E aí, Laurinha, agora fala pra mim, como que foi a surpresa? Assim, eu não sei se você já tinha em mente, é porque pra mim foi uma surpresa. Mas o fantasma, quando o fantasma veio, como que foi isso? Cara, foi muito louco, porque, tipo, a gente começaram a divulgar que ia ter audição, né? E aí, eu sempre vi essas coisas de audição de musical. E aí eu pensava, eu vou tentar. Mas eu não tinha repertório, porque eu nunca tinha cantado musical. Então eu não tinha repertório nem de música mais pop, nem de musical, assim. Eu falei, não vou me arriscar, me expor, né? A gente fica muito... Mas pra audição do Fantasma, eles falaram, você pode levar uma área de ópera. Daí eu falei, por que não? Tô aqui mesmo. Né? Exatamente. E aí eu me inscrevi, mandei o vídeo, me chamaram. Mas eu tava... Sabe quando você vai, tipo... vou lá. Exatamente, eu pensei, tipo, eu vou lá, eu vou fazer uma prova de dança. Uhul! Tipo assim. Isso. Aí eu fui na primeira audição, aquela... Desculpa a palavra. Caralhada de gente. E... Eu falei, nossa, tem muita gente aqui. Beijo, Anderson. E aí, eu fui no primeiro dia, fiz audição. Foi um dia muito... Eu tava fazendo curso no Detran pra tirar carta de motorista. Essa criatura tem carta? Tenho. Meu Deus! Mas eu não sei dirigir. Sério, Laura? Conte mais. Foca aqui. Não, isso não é importante. Aí, eu estava fazendo o cursinho teórico do Detran de manhã e a minha audição E cantando era, tipo... Fantasma à tarde. Não, que a audição era tipo 1h30 da tarde, minha audição. E aí eu fui no cursinho do Detran, fiquei lá a manhã inteira, toda com roupa de audição, salto alto. Peguei o Uber, fui pra audição sem aquecer. Falei assim, vou lá pra ir, assim. Quase que eu não fui. Meu marido, na época, meu ex-marido, falou assim, não, vai lá, não custa nada, né? Eu falei, tá bom. Aí fui, fiz a audição, e aí eu passei. Daí eu fiquei, putz, eu passei. E você passou e te chamaram pra swing. Como que é essa coisa de ser swing? Você descobriu aqui, né? Você não sabia. Você aceitou sem fazer ideia do que era, que eu sei. Porque essa as pessoas, na hora de você assinar o contrato, as pessoas, elas falam o quê? É legal. É fácil, não é fácil. É um aprendizado. Sempre que as pessoas vêm, quando as pessoas chegam pra você e falam assim, fica esperto. É um aprendizado. Você vê que já vai vir chulepa. Quantos papéis você cobre? 6. 6 papéis. Gente, imagina a cabeça da criatura. Você tem que saber fazer 6 plots diferentes, né? Então, assim, se alguém tem um piripaque no meio do show, ela tem que imediatamente assumir. Já aconteceu. A personalidade daquela pessoa, né? É muito louco. E quando você já fez split track num mesmo show? Fiz. E aí, então, você faz 2 pessoas num mesmo show. Como que foi? Foi uma loucura. Porque tem muitas coisas que as pessoas, às vezes... Principalmente os membros do ensemble, cada cena eles fazem um papel diferente. Então, numa cena é cantor da Ópera de Paris. Aí na outra cena é o carinha que faz o bombeiro. Aí na outra cena é a camareira. Aí na outra cena é a cantora de novo. Então, às vezes tem uma pessoa que cobre, por exemplo, ou tem aquela cena do imuto. Uma pessoa cobre a cena do imuto da outra pessoa, mas não faz... Ou as outras coisas. Então aí eu ficava trocando com ela. Então uma hora ela era a camareira, aí eu fazia a cantora da Ópera de Paris. E aí depois na outra cena trocava de novo. Então foi uma confusão. Loucura, é uma loucura. Porque cada hora você fala, não, pera, então agora eu sou a pessoa X. E a pessoa X entra nessa coxia. E sai pela outra coxinha. E a pessoa Y é outra pessoa. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. E agora você está dando um passo e vai ser uma diva em outro lugar. Conta pra gente como vai ser, assim, como que foi a experiência de se
de pensar em fazer a prova do Masterclass e agora você é a menina que canta o... Como é que chama o papel dela? Esqueci. A Sophie Depas. A Sophie, que vai cantar Quilavote não, a Non Credea. Ela canta Não Credea. A Non Credea. Vai cantar das grandes áreas, né, da Sonâmbula, do Bellini. Uma área que é considerada também uma área de loucura, né? Ela tá sonâmbula, ela não tá louca, mas a virtuosidade é quase uma área de loucura. Como que foi isso? Você tá animada? Como que Eu tô muito animada, porque a escola que eu tive aqui, porque sendo... Realmente, as pessoas falaram pra mim, vai ser um grande aprendizado você ser swing. E foi. E é uma coisa difícil quando você... No meu caso, que eu nunca tinha feito musical, e ter entrado numa produção dessa magnitude pra fazer um papel tão importante, que é o de cobrir várias pessoas, é uma grande responsabilidade. E com isso você aprende muito a ter jogo de cintura, né? Então, acalmar porque, a sua ansiedade, né? Eu acho isso muito importante. Sim, cada hora você tem que estar um dia você tá cobrindo uma pessoa e que essa pessoa fica no lugar X e faz uma coreografia lá. E aí no outro dia você faz outra pessoa que tem outra coreografia na mesma música, canta outra voz. Então eu tenho que cantar contralto, soprano 2, tudo. E isso me trouxe muita flexibilidade. Isso, e a Sofia é uma só. Você vai ter agora que se concentrar em ser uma só, mas uma que só é muito outro intensa. desafio também. É, né? uma muito intensa. Sim. E aí, tá animada? Muito animada. Porque é uma peça que eu gosto muito. Ai, sua internet voltou, Rose! Porque é uma peça que eu sempre gostei muito e sempre achei, tipo, putz, que é da sua voz, né? Muito da sua voz. Mas também porque ela traz uma carga muito forte, assim, porque conta muito sobre a vida da Maria Callas e que é uma figura muito importante pra gente. Sim, pra qualquer cantor lírico, né? E essa peça, ela é muito sobre o que acontece na gente quando a gente vai pro palco. Porque quando a gente assiste uma peça ou assiste uma ópera, alguma coisa, a gente vê um resultado de várias coisas que estão acontecendo ali dentro, ou que aconteceram antes, né? E o Masterclass mostra... e fala muito dos processos do cantor fora do palco, né? Principalmente da coisa psicológica, assim. Que é muito importante, né? Que é muito Sim. séria. Então, fala pra gente, você tem um sonho? Qual é a próxima ópera que você quer muito fazer? Já lança pro universo aí. Qual é o papel dos seus sonhos? O papel dos meus sonhos. Será que eu adivinho qual é? Zerbineta, sei lá. O que você acha? Sei lá, Lutia ou Zerbineta, não? Zerbineta. Não, eu acho que é Gilda. Gilda, mas Gilda é você já. Então, por isso. Mas é o dos sonhos? Eu achei. Então você já tá quase vivendo o sonho. É porque eu nunca fiz. Eu queria muito poder estar muito a sua cara, no palco sim. um dia fazendo. Eu achei que a Zerbineta. Zerbineta eu tenho um desafio que você gosta de coisa de desafio, né? Eu gosto. Então, olha, gente, eu sei. Já tá eu sei que você se reclamou Sério? que é curto, mas já tá. Então a gente vai fazer um Minuto Consciente. A Laurinha vai falar de uma ONG de bichinho. Vai. Então, eu gosto muito de gato. Eu tenho 2 gatos, eles são meus filhos, que é o Fred e a Holly. E eu acabei não pegando eles na ONG, porque eu acabei adotando que era uma moça que tinha tido um monte de filhotinho. Mas tem uma ONG muito legal, que é a Catland. Como que fala? Catland, tipo, Tá. Cat... L-A-T-L-A-N-D. Sigam eles no Instagram, eles sempre postam os vídeos dos gatinhos. Eles sempre precisam de gente que possa ajudar com ração. Ajudar, ou mesmo você tipo, adotar. Obrigada, Rose, é isso mesmo. Você, por exemplo, servir de casa temporária pros gatinhos, porque às vezes eles estão muito lotados e não tem lugar para os novos filhotes que eles resgatam. Então você pode ajudar, tipo, cuidando dos gatinhos até eles irem para uma casa definitiva, ou mesmo ajudar com doações. Muito bem, então, gente, olha aí, ó, Catland, olha o seu coraçãozinho ali, ó, apertadinho, querendo ajudar alguém, é esse Tem o lugar. muito gatinho fofo, gente. Então vamos lá, chegou a hora da rapidinho, eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Jesus nos proteja. Vamos lá. Cor. Preto. Lugar. Minha cama. Sentimento. Amor. Amor.
Meu namorado. Futuro. Dinheiro. Que mensagem você gostaria de deixar pro Brasil de amanhã? Esse Brasil que tá sendo construído daqui a pouquinho. O Brasil de amanhã não existe. Brincadeira. Ai, sei lá, esperança. Não sei, gente. Eu acho que... Eu falei, né? Eu falei. Esperança de que a gente vai melhorar? Esperança do quê? Ah, esperança de, sei lá, explodir toda essa coisa. Não sei. Não, De eu uma realmente catarse. acho que as coisas vão melhorar. Eu também te amo, Cat. Meu namorado me chama de Cat. Oh my God. Não sei, eu acho que das pessoas criarem mais consciência. Eu acho que é o que a gente precisava. Muito bem. Gente, aqui a gente não bebe só chá, a gente bebe glamour.